Desastres naturais. O que estamos fazendo para nos proteger? A tragédia da cidade de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, levantou novamente a questão sobre os desastres naturais que têm ocasionado vítimas em todo o país nos últimos anos. Até que ponto a nossa sociedade está preparada ou tem tomado as medidas necessárias para que essas tragédias não ocorram com tanta frequência ou até mesmo que elas possam não produzir tantas vítimas como produziram na última semana? Você quer saber mais sobre isso? Então fica conosco, é só um minuto e eu aguardo você. Até lá. Olá, amigos, estamos de volta para mais um Protagonismo Regional em Debate. O painel de hoje de governança local para falar dos desastres naturais e o que nós podemos fazer para nos proteger. Como nós falamos na abertura, o desastre, a tragédia de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, acendeu novamente o debate sobre as medidas que a população, por que também não dizer os governos, podem e devem tomar para nos proteger, para mitigar os riscos desse tipo de evento. E para falar disso, hoje nós recebemos no estúdio o Tenente Coronel Moraes, ele que é da reserva da Polícia Militar, foi bombeiro também, enquanto serviu na PM, além de engenheiro e especialista na área de defesa civil. Seja bem-vindo, Coronel. Muito obrigado, Sérgio. É um prazer estar aqui. Felicitar também aos espectadores e espero estar contente aí do público. Vamos contribuir com esse debate. O comandante Coelho, da Guarda Civil Municipal de São Vicente, também vai colaborar conosco nessa conversa. Seja bem-vindo, comandante. Mais uma vez, obrigado pelo convite, França. Prazer estar aqui com o meu amigo Moraes. Espero que tenha uma boa bate-papo e conversa aí. Bom, Coronel, Sim. Esse incidente, essa tragédia de Petrópolis, com as notícias de hoje, estamos gravando o programa aí uma semana antes, o programa vai ao ar no dia 28 de fevereiro, estamos gravando no dia 21 de fevereiro, uma semana antes. Nós estamos fazendo 4 ou 5 dias da tragédia, do fato. Já estamos chegando a 176 mortos e mais de uma centena de desaparecidos. Parece que ela já se igualou à tragédia de 10 anos atrás. Petrópolis tem uma situação muito peculiar, mas a gente tem percebido que muitas cidades, muitas regiões do país continuam vendo esses episódios se repetirem de maneira cíclica, né? Como é que o senhor avalia esse episódio, se realmente a gente poderia mitigar esse tipo de evento ou se eles são 100% inevitáveis? Então, Sérgio, a Defesa Civil ele é um sistema nacional, né? Então nós temos desde o nível federal, que é a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. Depois nós temos os níveis estadual, né, que é a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, e nível municipal, as Coordenadorias Municipais de Defesa Civil. E também nós temos, entre o Estado e o município, nós temos as regionais, aqui no caso do Estado de São Paulo, as regionais, nos nossos 12 centros regionais do Estado. Então, ele é um sistema bem complexo, né, de apoio aos municípios, porque quem tem que se planejar para os eventos adversos são os municípios. Então, o governo federal e o Estado, ele dá apoio aos municípios. E cada município ele tem uma característica própria, né? Tem as suas peculiaridades
as suas situações mais ou menos graves, né? No caso, as cidades que têm morro, as cidades que têm possibilidade de enchente. Então, os municípios que já têm área de risco, ele é feito uma avaliação pela Defesa Civil. Ou seja, cada território tem a sua peculiaridade e essa gestão territorial é fundamental para os trabalhos de prevenção. É isso que o senhor quer dizer? Isso, exatamente. Então, praticamente todos os municípios têm Defesa Civil. Só que alguns municípios têm uma Defesa Civil um pouco mais desenvolvida por conta das necessidades locais, né? Conforme você tem um aumento de risco, você precisa monitorar esses riscos. Então, a exemplo aqui da nossa região, os municípios, cada município tem as suas peculiaridades também, né? E os riscos, eles são monitorados pelas defesas civis dos municípios, né? Então, uma forma de mitigar o risco é estar estudando esses riscos, né? Estudar diuturnamente esses riscos e fazer planos para mitigar, para que quando ocorra, porventura, um desastre, que nem aconteceu em Petrópolis, fica quase que impossível você mitigar. Aí você já vai para a situação de socorro e de apoio assistencial, né? Infelizmente, foi uma crise que aconteceu, uma catástrofe que aconteceu, né? Foi um volume muito grande de chuva num período muito curto. Então, infelizmente, não tem cidade que consiga conter uma situação da forma que aconteceu lá. Me parece que os dados são de que não chovia assim há 90 anos em Petrópolis, né? Exatamente. Coelho vai me ajudar também a conduzir essa entrevista. Coelho, teus comentários iniciais, e fica à vontade para endereçar a pergunta para o coronel. Então, como o coronel falou bem, os municípios eles têm o plano municipal, tem os seus CONDECs, né? E no caso aqui da nossa região, que em 2011 nós tivemos um grande desastre na região serrana do Rio de Janeiro. E um dos municípios mais atingidos foi Petrópolis, né? Aqui na nossa região também temos uma região com índice alto de chuva, de alagamentos também, né? Questão de tábua de maré. Sim. E a minha pergunta os municípios são consorciados? Tem um plano, além do municipal, um plano regional que se possa estar estabelecendo aqui na nossa região? Sim. Então, como ocorre? Como eu tinha falado, você tem aqui no estado de São Paulo, você tem a COMPDEC, né? Que é a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil. E abaixo nós temos a REDEC, que é o Regional de Proteção e Defesa Civil, que são nas 12 regiões do nosso estado, né? E aqui na Baixada Santista nós temos a REPDEC Baixada Santista, que ajuda a coordenar essa comunicação entre todos os municípios, né? Então a gente se reporta à REPDEC, nós fazemos cursos em conjunto, nós fazemos interação entre as defesas civis da nossa região, desde Peruíbe até Bertioga, né? Nesse período, nós estamos no período de PPDC. O que seria PPDC? Seria o Plano Preventivo da Defesa Civil, que ele vai dos meses de dezembro até março, certo? Então, nós estamos num período que é um decreto estadual que prevê uma série de medidas que os municípios têm que adotar para prevenir, né? Prevenir os riscos e já fazer a parte preparatória. Em novembro nós tivemos, no município de São Vicente, nós tivemos o POV,
que foi a oficina preparatória da Operação Verão, né, de chuvas para a Operação Verão. Então a gente reuniu as defesas civis de toda a nossa região. Então foi um dia com uma série de instrução, né, para fazer um nivelamento entre todas as defesas civis da nossa região. Tem uma coisa interessante, nós estamos com imagens aí de Petrópolis, né? A gente vê que são imagens desoladoras, realmente cenas de destruição, até parece que caiu uma bomba. Sim. Foi muita água realmente. Eu conheço bem essa região, estive lá várias vezes, e uma coisa que a gente sempre conversa por que a gente tem tanta dificuldade de fazer com que haja uma maior conscientização das populações na ocupação desses territórios. São territórios que a gente percebe que eles têm um grande risco de deslizamento, né? Por mais que as tragédias ocorram, as pessoas voltam para esses locais e vão se instalando em regiões de alto risco de deslizamento e a gente não consegue encontrar fórmulas para reorganizar essas ocupações. Na sua visão, o que pode ser feito? Nós estamos falando de protagonismo cidadão. Sim, sim. O que poderia ser feito para a gente melhorar esse processo de ocupação com mais conscientização para fazer uma prevenção mais eficaz? Então, Sérgio, a gente percebe que essas ocupações, ela já vem há um certo tempo, né? Você vê que ao longo da história, os morros foram ocupados, né? A gente vê a exemplo aqui de Santos, Morro de São Bento. Então você já vê desde o início do século ocupações. Então fica até mesmo complicado você pegar uma família que já mora lá, já vem de geração para geração, mais de 100 anos, e você retirar essa família. É difícil, é complicado você conscientizar para retirar essa família de uma área de morro, né? Porque o ideal é que não existisse construções em área de morro, né? Porque, infelizmente, o solo, com o passar do tempo, né, a ação das chuvas, erosão e coisa e tal... O acúmulo de lixo também pode ocasionar isso aí? Sim, tudo, vazamento de esgoto, tudo pode desencadear um deslizamento. Então a construção em morro, ela não é segura, né? Não é segura. O ideal é retirar essas famílias da região de morro. Porém, a gente vê que em determinadas cidades são centenas de famílias, né? Então aqui na nossa região... Em alguns lugares até milhares, eu diria, né? Exatamente. Na nossa região já passamos por planos de retirada. Por exemplo, você pega a cota 400, cota 200, então já foi feito um plano ambiental de retirada dessas famílias e de reflorestamento das áreas, né? E essas famílias foram realocadas para uma série de habitações, conjuntos habitacionais do Estado, programas habitacionais, né? E a ideia é que a gente pudesse retirar essas famílias ao longo do tempo, né? E transferi-las para esses programas habitacionais. Mas a gente esbarra numa questão social e até mesmo histórica, né? Porque dependendo do local, a pessoa não vai querer deixar aquele ambiente que ele cresceu ali, né? Então fica um pouco difícil. Então as pessoas têm que se conscientizar, a população tem que se conscientizar que, infelizmente, mora numa área de risco e numa área de risco natural, porque não é causada pelo ser humano, e sim por ações na natureza que podem vir a acontecer um desastre como aconteceu em Petrópolis. Coelho. Dentro dessa ótica do protagonismo, queria fazer uma pergunta para o Moraes. Há uma dificuldade muito grande de você ter mão de obra qualificada, número de pessoas para fazer intervenções. Muitas vezes se conta apenas com o poder público
no cadastramento desses agentes de defesa civil. Sim. E sempre é um número, não dá para se ter um número alto de contratações, porque você não tem uma previsão de quando há uma necessidade de deslocamento de efetivo. Então, dentro dessa ótica, o que é necessário e o que é possível se estabelecer um cadastro das pessoas que, porventura, se interessem a se qualificar e ser voluntários de defesa civil na região? Há um cadastro para isso? Há algum telefone que se pode se contatar? Há cursos disponíveis ofertados aí pelo governo, né, seja municipal ou estadual? Qual é a indicação nesse caso para que a gente reforce essa mão de obra que por muitas vezes, a gente vê nas imagens, inclusive, tem muitos populares dando esse primeiro atendimento que, na maioria das vezes, não são pessoas qualificadas, mas são pessoas que estão ali para ajudar e ajudam, às vezes, muito, e se põem em risco até demasiado por conta da falta de conhecimento. Em muitos lugares do mundo tem isso, né? Tem as chamadas comissões, né? Que as pessoas passam por uma preparação, tem o seu jaleco ali, e quando acontece, o pessoal acionado rapidinho os telefones. Não, com certeza. Então, dentro da estrutura nacional de proteção e defesa civil, nós também temos a possibilidade de ter o núcleo de proteção e defesa civil. Então, nas cidades, nos bairros, no caso, pode ser formado também um núcleo de proteção e defesa civil, né? A gente verificar as lideranças de bairro que se interessem em estar nos ajudando a montar esse núcleo de proteção e defesa civil, né? Para que facilite o trabalho também da defesa civil, porque, como você disse, Paulo, a gente faz o cadastramento das famílias que estão em área de risco, antes do período de PPDC, que é o Plano Preventivo de Defesa Civil. A gente faz as vistorias de campo, a gente faz as vistorias nas casas que estão na área de risco, né, para verificar as condições da casa, para a gente poder instruir as famílias de como agir na situação de risco, né? E, a exemplo, quando tem um temporal, ou a pessoa sai antes, né? Ou a pessoa não sai. Durante o temporal, não é recomendado sair da sua casa, né? Foi o caso que aconteceu há uns anos atrás no Parque Prainha, em São Vicente. Infelizmente, um casal de idosos, ele foi sair da casa durante a tempestade e houve o deslizamento e eles acabaram sendo vitimados, foram soterrados. Se eles permanecessem na casa, provavelmente eles não teriam virado vítima, né? Então, essa é uma regra. Durante a tempestade, durante o temporal, você não sai da sua casa. A sua casa acaba sendo o local mais seguro. Ou você sai antes ou depois. Para isso, a Defesa Civil Estadual, ele disponibiliza o SMS 40199. Então, se o cidadão ele mandar uma mensagem para o SMS 40199, ele vai receber, caso ocorra esteja previsto uma chuva muito forte ou qualquer situação, a Defesa Civil vai mandar para o celular da pessoa uma mensagem explicando o que vai acontecer naquela região, por exemplo, uma chuva muito volumosa, de forma que ele possa sair da sua casa com antecedência, ir para a casa de um parente, né? E ir para um local seguro. Ou de menor risco. De menor risco, né? E de uma forma preventiva. Moraes, a gente falou agora há pouco desse trabalho, a gente poderia chamar isso de trabalho voluntário, dessas comissões municipais, né, de defesa civil. Agora vamos tentar falar um pouquinho aqui da região. Existe alguma iniciativa na região onde a gente está tentando, de alguma forma, preparar cidadãos comuns a terem um mínimo de conhecimento de como operar numa situação como essa? Eu já cheguei a falar nesse programa aqui que a gente está numa área bastante peculiar, porque a gente é cercado por uma série de indústrias, a gente tem aí o porto, né, transporte de cargas perigosas, já tivemos 2 incidentes relativamente graves aqui, um foi um incêndio nos tanques da Ultracargo, vazamentos. Tubulação. Sim. Então, tivemos a Vila Socorro, e a gente está numa região que
se a gente tiver um evento de maior proporção, de maior gravidade, a gente tem dificuldade até para escoamento. Não só para escoar a população, como para chegar a socorro. Sim. Né? Porque aí você tem aqui, de um lado, a barreira, você tem o oceano e o paredão da serra, e poucas vias de escoamento. E aí, para você chegar a socorro aéreo, vai ter dificuldade para essas aeronaves também pousarem aqui, enfim. Tem toda essa questão de infraestrutura e logística para você poder atuar. Então, num cenário como esse, a gente avalia que se torna ainda mais necessário você ter uma preparação local, né? Sim. Para que você possa, em defesa civil, se eu não me engano, você vai me corrigir aqui, a gente tem o mapa de risco e a gente sobrepõe o mapa de recurso, né? Onde você vai ter ali, né, as pessoas sabendo o que elas podem fazer, para onde elas levam as vítimas, né? Como é que você avalia o cenário aqui na região em relação ao que eu te falei agora? Se a gente está olhando com atenção devida para preparar não só as pessoas, mas preparar as instituições a empresas serem utilizadas como recursos para ocasiões críticas como essa que nós estamos falando. Sim. Então, na nossa região, como em outras regiões, nós temos, na questão de indústria, nós temos os planos de auxílio mútuo, né? Então, as empresas de grande porte, elas fazem um consórcio entre elas para poder agir em situações de risco, né? Como aconteceu na Ultracargo, aí é acionado o PAN e imediatamente já dá o primeiro atendimento para a resolução da crise em questão. São os brigadistas, né? Os brigadistas de todas as empresas vêm, né, para aquela empresa para poder atuar. Em questão do... Mas a impressão que passou no caso da Ultracargo é que estava meio fora de controle o negócio. Estava lá pegando fogo ali, mas... Realmente, lá foi uma coisa fora do comum, né? Fora da curva. Fora da curva. Então, foi uma coisa assim que foi tudo bem tem político fazendo selfie, tá tudo sob controle, não é chama entrar. Ele vira até meme, né? Pô, tá sob controle aqui. Não, realmente. Então, eu trabalhei 8 anos no Corpo de Bombeiros, então a gente participou de alguns incêndios, e a gente sabe que quando basta pouca quantidade de água para você apagar uma quantidade de fogo, né? Na mesma proporção. Só que se você tem uma quantidade de fogo muito grande, você pega um estádio no Maracanã pegando fogo, não vai ter água suficiente, nós não temos no mundo uma coisa que a gente consiga abafar e coisa e tal. Foi o que aconteceu no Ultracargo. Então, o que acontece? Quando você tem um incêndio, por exemplo, em residência, ou um incêndio num galpão pequeno, você, com as viaturas do Corpo de Bombeiro, né, quantas forem necessárias, você consegue mandar água suficiente e extinguir aquele fogo e fazer o resfriamento também das áreas vizinhas. Na Ultracargo foi uma coisa fora do comum, porque a quantidade de energia, a quantidade de fogo era muito alta, né? Então, fisicamente, você não teria como você virar um Maracanã de água em cima ali, que fisicamente não existe. É o que a gente verifica nos incêndios florestais. Nos incêndios florestais, a dificuldade de apagar o incêndio é que você não tem como mandar os recursos necessários. Na maioria das vezes, o bombeiro e os voluntários têm que ir lá apagar na mão, os helicópteros e aviões têm que jogar água numa quantidade limitada, né? Então, é uma luta inglória ali das pessoas que estão agindo contra o fogo, que infelizmente é uma energia fora do comum que está sendo... A gente comentou isso, mas eu queria que você respondesse, desculpa até insistir, sim. sobre o nível de preparação, o nível de estratégia. Você falou dos PANs, tudo bem, mas isso está muito a nível de indústria. Você acha que a gente tem minimamente hoje a população preparada para lidar com esse tipo de ocorrência? Então, Sérgio, o que nós temos aqui na nossa região são os planos de contingência. Como eu falei, nós estamos no período
de PPDC, Plano Preventivo de Defesa Civil. E no PPDC prevê o plano de contingência. Então, cada município ele tem o seu plano de contingência. O que seria isso aí? O que a municipalidade, o que a região vai fazer caso ocorra um acidente, uma catástrofe, o que cada secretaria, o que cada órgão vai fazer. O Corpo de Bombeiros, ele trabalha com o SICOI, que é o Sistema de Comando em Emergência, né? Então, quando ocorre uma explosão, um incêndio, um desabamento, deslizamento, uma catástrofe em geral, geralmente a primeira viatura que chega ou é a guarda municipal ou é a viatura do policiamento que chega no local, reporta as informações até a chegada do Corpo de Bombeiros, né? Porque como a quantidade de quartéis do bombeiro são menores, né? Mas ela é bem disposta na região, então eles vão ter o tempo resposta, né? Até para poder deslocar as viaturas adequadas. Exatamente. Então eles vão chegando a primeira viatura do Corpo de Bombeiros que chega no local, ele instala o sistema de comando de emergência, né? Então, a partir dali, ele vai startar o que ele precisa de demanda, né? Aí que entra também a figura da Defesa Civil na história, de uma forma a coordenar a municipalidade, as secretarias em geral, né? Para que aloquem os recursos necessários, né? Para conter essa demanda que vai ser especificada pelo gerente da crise, que, via de regra, é o comando do Corpo de Bombeiros local, né? Então, a partir daquele momento, vai ser fornecida os meios necessários, equipamentos, maquinário e coisa e tal, para poder conter aquela crise. E é uma questão crucial, uma questão de tempo, porque para você resolver uma crise, você tem a situação demanda versus tempo. Então, quanto mais rápido a gente fornecer meios para conter a demanda, ao longo do tempo, você resolve a crise o mais rápido possível. A população nessa história, ela tem o seu protagonismo, né? No sentido de poder estar ajudando os órgãos de segurança, Polícia Militar, Guarda, Corpo de Bombeiros, né? Porque no momento da crise, a gente delimita uma área quente. Então, aonde é a crise, igual como foi no caso da Ultracargo, então foi delimitada uma área quente, onde que ninguém pode entrar naquela área. Então, o que o cidadão pode fazer para ajudar é ouvir as autoridades que estão naquele local, ou seja, conduzir para fora da área quente, num local seguro, né, para que as equipes de segurança possam trabalhar tranquilamente. O Corpo de Bombeiros aqui na região, há um tempo, ele formou algumas brigadas comunitárias, principalmente em comunidades carentes, né? Foi formado as brigadas comunitárias e em alguns locais, até hoje, atua de uma forma muito boa, muito preventiva, né? Então, o fomento dessas brigadas, né? Eu acho que seria bem interessante para fazer com que a população também nos ajude nesse momento de crise. Eu fiz essa pergunta para o Moraes, Coelho, porque, do ponto de vista da educação, eu acho que se a gente consegue envolver mais pessoas da comunidade nas brigadas, eu acho que até elas têm um potencial em mudar o comportamento em situações que colocam a própria cidade em risco, né? Seus bairros em risco. Estamos falando aqui do caso de Petrópolis. Então, se o cidadão entende como socorrer, ele vai ter que entender como é que o sinistro ocorre, né? E o que agrava o risco
daquele sinistro. Então, acho que esse processo de criar essas brigadas comunitárias também colaboram com a educação. Não sei o que você acha a respeito disso aí. Não, sem dúvida, é por isso que eu falei. É fundamental que a gente tenha um plano de instrução e qualificação, né, das comunidades, manter um cadastro atualizado sempre. É uma dificuldade muito grande, as pessoas manterem o mesmo número, há uma rotatividade muito grande, né, nesses protocolos. Então, é uma preocupação de saber quando, né, ajudar e como ajudar, para não ser mais uma estatística elevada no número de vítimas, né? Vocês chegaram a conversar em São Vicente, eu sei que o Moraes está na Defesa Civil, você está na Guarda, sobre a realização de exercícios de simulação, simulados, né, envolvendo todas essas instituições, isso aí chegou a rolar? É bem dinâmico, né? Tanto a atuação da Defesa Civil como dos GCMs, né? Esse é um Falta período até tempo e material humano, né? Não, sem dúvida. O efetivo ainda não é um efetivo desejado aí em termos de quantitativo, mas naturalmente os GCMs já são agentes de Defesa Civil. Sim. Né? Então, mas óbvio que eles precisam sempre estarem passando por capacitações específicas, né? Se reunir materiais até de intervenção para ter toda essa logística, ela é fundamental. Mas além disso, eu queria entrar num outro ponto também, se me permite, que eu acho que foi comentado, puxando novamente o gancho de Petrópolis, porque nós tivemos um intervalo aí de uma grande catástrofe de 11 anos. Em 2011 foi uma grande catástrofe que teve lá em toda a região serrana, e Petrópolis especificamente teve o maior quantitativo, e daí houve uma intervenção a nível de governo federal e de se estabelecer até recursos da ordem de quase 600 milhões de reais, Sim. onde Petrópolis chegou a 22% desse recurso a utilizar. Por que só 22%? Segundo informações, né, que foram veiculadas, né, pela mídia. Houve muita questão dos gestores da época de se aproveitarem do sinistro para acabar privilegiando empresas parceiras, né? E aí aconteceu que a verba foi contingenciada por conta de supostas fraudes ou superfaturamentos. Então, minha pergunta está em que sentido? Como poder, de alguma forma, cobrar, fiscalizar ou até mesmo punir de alguma forma, para que realmente os recursos que vão para os planos de defesa civil, né, para a gente poder realmente mitigar de fato, né, o número de tantas pessoas ceifadas, né, por conta de administradores que não cumprem aquilo que está pré-acordado. Essa é a grande pergunta. Tem ideia nesse sentido que possa fornecer? Então, o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, ele prevê também um sistema de informações, né, a nível nacional, né? Então, quando é feito, disponibilizado a verba, também o gestor ele tem que prestar conta dessa verba que foi destinada. Entra no Transparência Brasil também? Entra no Transparência, e também tem o S2 I2, que é um sistema de informação do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil. Então, a verba tem que ser dado conta, tem que prestar conta para poder fechar o processo, né? Então, aí é uma questão de gestão para gestão mesmo. Então, Moraes, a gente estava falando, o Coelho comentou agora há pouco, sobre essa questão da prevenção, o acidente que aconteceu em Petrópolis. Eu fico bastante incomodado, muitas vezes, quando a gente percebe que é dado pouca importância para essa participação, para esse protagonismo das autoridades locais, das lideranças que compreendem a geografia e compreendem as demandas locais. Então, a gente vê excesso de recurso concentrado na União, nos estados, e pouca preocupação em transferir recurso para essas comunidades.
Muitas vezes eu entendo que até nem seria necessário transferir recursos se você facilitasse o processo, se você não centralizasse tanto poder com as autoridades estaduais e federais. O que a gente pode fazer para ajudar a solucionar esse problema, né? Porque a gente percebe que muitas cidades sequer têm o mínimo de estrutura necessária para estruturar os seus Condecs. É só dinheiro, a gente pode também resolver isso com mais qualificação, com criatividade, enfim. Eu quero fechar esse meu questionamento falando o seguinte: a própria burocracia estatal muitas vezes impede que os mais qualificados ocupem os postos e os cargos necessários. Eu já cansei de ver, eu fiz consultoria para a área pública em muitas cidades, e você vê o camarada, ele quer fazer, ele é o mais preparado, mas por alguma questão política, aquela figura que não está preparada é colocada num posto-chave e ele acaba comprometendo todo um planejamento. Sim. Então a gente percebe que não é, em muitos casos, é claro que dinheiro importa e é necessário, mas muitas vezes não é o recurso, mas a ingerência política que impede com que os quadros mais preparados possam organizar essa estrutura. Eu estou exagerando ou tem algo de sentido nisso daí? Não, Sérgio, o que ocorre? Como eu falei, cada município tem a sua peculiaridade. Então, quem sabe dos problemas do município são as pessoas realmente que moram no município, são as autoridades que atuam no município, né? No caso da nossa região, cada município tem sua situação de risco. Então, primeiro passo, o município ele tem que mapear os seus riscos, né? Mapeando os seus riscos, ele vai saber o que ele precisa utilizar para mitigar os riscos. Até o histórico também, essa análise histórica te ajuda a compreender e projetar o futuro, né? Porque se você tem dados de 10 anos para trás, 20 anos para trás, isso te dá... Sim. Né? O que dificulta, no meu ponto de vista, o que dificulta é a continuidade dos serviços, né? Porque como a gestão municipal é de 4 anos, né? Então, se o prefeito ganha, ele vai ficar mais 8. Então, a Defesa Civil ali, ela vai ter uma história, pelo menos aquela equipe que vai estar gerenciando, ela vai ter uma história de 4 a 8 anos de ação, de atuação naquela região, né? O que eu percebo, o que dificulta um pouco é a quebra de continuidade. Porque começa a se desenvolver alguns projetos e quando às vezes muda de gestão, esses projetos eles meio que perdem um pouco a força, perdem um pouco a energia, né? Como eu disse, cada cidade tem a sua peculiaridade, né? Então os riscos eles têm que ser mapeados, né? Então cada município tem que fazer seu plano municipal de redução de riscos, né? E então o recurso tanto estadual como federal ele é destinado para o município de acordo com o projeto que é desenvolvido, né? Deixa eu fazer um parênteses, Moraes. Esse recurso ele normalmente, eu escuto muito, ser liberado após uma catástrofe. Eu não vejo uma divulgação de recursos de prevenção. Ou seja, eu preciso esperar uma catástrofe para eu ver destinação de recursos. É o que normalmente a gente tem acompanhado. Realmente. Então, atualmente, o governo do estado assinou, a exemplo do município de São Vicente, assinou um contrato de apoio, né, de destinação de verba, eu não lembro exatamente a quantidade, mas se não me engano foi cerca de 40 milhões destinado para a prevenção. Então, por quê? Que nós estamos desenvolvendo uma série de projetos de prevenção, né, e a região como um todo, conhecendo as pessoas que estão à frente das defesas civis da região,
também estão desenvolvendo os seus projetos, né? E você precisa do projeto para ir atrás do recurso, né? Então, como eu disse, cada município tem a sua dificuldade. Por exemplo, aquele município precisa de uma barreira de contenção para que, caso o morro desça, ele pare no muro de arrimo. Então, vai ter que ser desenvolvido o projeto, apresentado para o governo do estado ou federal para liberação de verba para a execução daquela obra, né? Então, tem que seguir uma série de protocolos para poder liberar a verba. Algumas cidades, infelizmente, às vezes até mesmo por conta da sua precariedade e falta de experiência, às vezes, não desenvolve adequadamente um projeto, ou não consegue fazer a avaliação de risco da sua região, né? Então aí fica difícil, porque, como eu disse, o Estado ele olha os municípios através das suas regionais, né? São 624 municípios no estado, se não me engano, e as regionais são 12, né? Então o Estado ele enxerga o município através da regional, igual aqui na nossa regional da Baixada Santista, fica aqui na nossa região, desde Peruíbe até 9 municípios. Bertioga, né? Não pega o Vale do Ribeira, então. Não pega, é a região metropolitana da Baixada Santista. Então, ele consegue olhar isso aí. A gente reporta as dificuldades para essa regional e essa regional dialoga com o Estado para a gente debater a resolução dos problemas regionais aqui. Bom, pelo jeito, interferência política não tem muito, não, né? Mas não quero te deixar nessa furiosa, não, também. Não, mas a gente percebe que nossa regional aqui, que é a doutora Regina Elza, o Coronel Unias, ele tem um trânsito muito bom com o governo do Estado, né? Então, a gente, na nossa região, não podemos reclamar, né? Eu acho que até que eu conheço a Regina, eu acho que nós fizemos um evento, que ela faz parte do comitê regional, né? Isso, ela é a nossa regional. Coelho. Dentro dessa ótica, a gente precisa sempre estar antenado. Você falou, são 12 regionais, né? Sim. Para mais de 600 municípios, quer dizer, nós temos provavelmente regionais aí muito mais complicadas, né? Tratando que nós temos uma regional que atua em 9, você pegar regionais aí provavelmente com mais de 30 municípios aí, para você ter uma área, e às vezes não é porque está no Planalto que não tenham problemas de defesa civil, pelo contrário, né? Sim. Rio Claro, inclusive, nós tínhamos, não me lembro o nome daquele comandante, secretário até de Rio Claro, ele tinha um bom programa lá que envolvia a região ali de Rio Claro, tanto das empresas. Ele tinha um mapa de recursos muito bom em termos de logística, de maquinário, de pessoal das empresas que estavam atuando lá, e isso já faz mais de 15 anos atrás aí. Mas eu achei bacana a gente conseguir exportar boas ideias, né? Não ficar parado no tempo e não evoluir nesse quesito, porque a gente sabe que a velocidade do poder público não é a mesma velocidade da iniciativa privada, né? Então esse é um gargalo que nós temos aí. Sim. Mas na nossa região, como eu falei, a gente está bem servido, né? Então nós estamos desenvolvendo os projetos e, na medida do possível, estamos sendo bem assistidos. Nós estamos indo para o final, temos ainda mais alguns minutos para a gente poder encerrar o debate de hoje. Moraes, o que você entende que a gente precisa priorizar hoje? Se é que tem algo para a gente fazer para melhorar, né? Se a gente está, não sei qual é a análise que você faz em termos de defasagem, em termos de infraestrutura. Vamos falar em âmbito regional. Nós tivemos em 2020 a tragédia de Guarujá. Sim. Que foi também uma das mais importantes do estado, aí, acho que, se não me engano, ali, acho que o Morro do Macaco, o Guarujá, acho que foi ali iniciada,
né? Desarrancado. Eu acho que foram mais de 27 mortos ali naquela tragédia, uma chuva muito forte nessa época, só que foi em 2020. E 2 bombeiros vitimados nessa Vitimados época. também, né? Então, assim, são situações que passam aquela comoção toda, depois as pessoas acabam esquecendo. O que você enxerga em termos de fragilidade, se é que existem fragilidades, e qual seria o caminho para a gente tentar melhorar e superar essas fragilidades, falando aqui especificamente da nossa região? Entendi. Então, Sérgio, no meu entendimento, como eu falei, na nossa região é uma questão, falando da nossa região, é uma questão histórica, né? Aqui nós temos Morro, São Vicente, Santos e Guarujá, onde nós temos a maior presença de pessoas morando em área de morro. A ideia era fazer a retirada desse pessoal, né? Mas como eu falei, são centenas de famílias, então a ideia é investir em planos habitacionais para que a gente consiga retirar essas famílias dessas áreas de risco, né? E porque, como eu falei, não tem como. Você está morando numa área de risco, morando no morro, é complicado, né? O poder público ele vai agir, o poder público vai ajudar, mas numa situação de emergência não vai ter o que fazer. A gente só vai ter que agir para a parte social, a parte de assistência social e recuperação depois, né? O ideal, no meu ponto de vista, é fazer a retirada dessas famílias. Como são centenas de famílias, teriam que ser feitos planos habitacionais para transferência dessas famílias, dessas áreas de risco, para locais mais seguros. Então, esse trabalho é coordenado por esse comitê regional ou é uma iniciativa que tem que partir das próprias comissões locais? Tem uma coordenação para isso? Eu não saberia dizer ao certo para você, mas aí já é uma questão habitacional, né? E na nossa região, nós temos as nossas limitações, porque nós temos muitas áreas aqui de preservação, nós temos o mar, o Atlântico, como você bem disse, né? Então nós não temos tantas áreas para crescer, tantas áreas para criar conjuntos habitacionais, né? Então, esse plano habitacional tinha que ser uma coisa pensada já a nível federal, estadual e municipal também, né? Visando a retirada dessas famílias dessas áreas de risco. No meu ponto de vista, elencar por município as áreas que têm um risco prioritário, né? Que sejam um alto risco. Então, retira-se essas famílias desses locais de alto risco para esses planos habitacionais. Podem ser municipal, do governo federal, estadual, mas prioritariamente para essas famílias que estão morando em área de risco. Lá em São Vicente, a Defesa Civil ela está subordinada a qual órgão? Lá é a Secretaria de Defesa e Ordem Social. Está na Defesa e Ordem Social. Tem uma secretaria... A Defesa Civil é uma diretoria que está ligado à Secretaria de Defesa e Ordem Social. E o que faz essa secretaria, Coelho? A secretaria, ela gerencia, além da Defesa Civil, essas pastas, a Guarda Civil Municipal, o transporte, o trânsito, a fiscalização, também tem... É uma super secretaria, inclusive. Ela né? foi criada recentemente. Ela foi criada final de novembro, e aí ela tem todo esse arcabouço aí de medidas a ser articuladas. E eu ia puxar um gancho nessa questão, falando novamente de protagonismo. Quem, de uma certa forma, acaba gerando esse problema, uma ponta disso, é a própria pessoa, quando ela ocupa uma área invadida. Sim. Entendeu? E aí, essa área invadida, ela faz um desdobramento enorme, porque você tem a Secretaria de Habitação para cuidar disso, você tem a Secretaria de Ação Social também para atuar nisso, Secretaria de Segurança, Secretaria do Meio Ambiente,
às vezes Secretaria de Obras ou Infraestrutura e outras. Aí você vai colocando Defesa Civil, você vai colocando uma série de pastas nesse arcabouço por uma ação, né, previsível muitas vezes, né? Quando você fala de congelamento, tem que haver um congelamento por parte do poder público para que não haja um crescimento. Porque não é só a retirada das famílias, que é uma dificuldade histórica, é também o aumento disso. Sim. Entendeu? É primordial. Eu estava vendo a reportagem lá, tinha áreas de risco, área de alto risco. Em Petrópolis chegou a 60 graus de inclinação você construir uma casa. Quer dizer, não tem sustentação ali. Você colocar, entendeu? Não precisa muito para aquilo tudo virar. O camarada faz um andar, daqui a pouco faz um sobrado, 2, 3 andares, e a coisa perde totalmente controle. Então, tem que haver uma responsabilização muito forte quando há a inércia do governo de não tomar uma medida dura na remoção das famílias em áreas de alto risco. Não tem como. Você não precisa criar uma lei para retirar essas famílias. Você tem que tirar de forma, no meu entendimento, de forma coercitiva. Porque eles estão em iminente risco. Entendeu? Então, acho que é uma medida que tem que tomar. Aí, mais um detalhe também em cima disso, dentro do protagonismo, é falar para as pessoas, nós estamos falando de índice de chuva muito elevado, e historicamente, por quê? Porque há uma mudança climática. Sim. O pessoal não tem reeducação de lixo, hoje ainda não, é um tabu muito grande a gente falar do lixo que a gente produz, que é muito grande, é um volume muito excessivo, e não há uma destinação, né, do lixo orgânico, do lixo reciclado. Quer dizer, ainda é muito tímido, né, você fazer. Às vezes o governo tem iniciativas, como o São Vicente fez, instalou lixeiras para se colocar o conteúdo reciclável, o pessoal colocou lixo orgânico. Falta educação, entendeu? Falta orientação dessas pessoas. Aí, novamente, é o protagonismo das pessoas que faz a diferença. Tem que fazer a diferença. Com certeza. É verdade. Jean, suas considerações finais em relação a tudo que foi falado aqui, antes de a gente se despedir de quem nos acompanha. Você acredita que a gente pode caminhar nesse sentido, como falou o Coelho agora, que as pessoas tenham um pouco mais de consciência, cidadania, melhorem seus comportamentos e colaborem para a construção de bairros, comunidades mais seguras diante desses tragédias? Com certeza. A população tem um protagonismo fundamental na área da segurança, né? Como a própria lei fala, a segurança é o dever do Estado, mas é obrigação, direito e responsabilidade do Estado, mas dever de todos. Então, todos têm que contribuir para ajudar. Nessa questão de catástrofe e essa parte pública, como o Paulo bem disse, a educação é fundamental. Então, não adianta as prefeituras estarem ali ajudando, atuando de forma dinâmica, no sentido de buscar melhorias, né? E às vezes o cidadão vai lá e joga o lixo fora da caçamba, então fica difícil, né? Então, eu acho que é fundamental essa questão da educação, né, para que nós possamos ter aí um futuro cada vez melhor aí na nossa região. Coelho? Não, com certeza, né? Só acabar sendo redundante no que eu falei, e eu ainda continuo mantendo a minha esperança de que a gente consiga, que até como educador também, sou professor formado em educação física, bacharel, e não procuro perder a esperança de que a gente consiga cada vez mais atrair as pessoas que querem realmente uma sociedade melhor, uma sociedade mais segura e uma proteção ao nosso meio ambiente, aos nossos mananciais de água, né? A nossa reserva de água era muito abundante, está se reduzindo. Então vamos ter um pouquinho de consciência e reflexão quanto a isso. Perfeito. É fundamental. Pedir para a produção, então, para colocar a câmera do nosso convidado especial hoje, é o Tenente Coronel Jean de Moraes Pereira. Vamos lá, isso, está aí, está no... O Jean de Moraes Pereira, ele que é graduado em Engenharia pela Universidade Bandeirantes de São Paulo, tecnólogo em Construção Civil, na modalidade de Edifícios, e na Faculdade de Tecnologia de São Paulo.
Também tem pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho pela Universidade de Guarulhos, mestrado profissional em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública com pós-graduação em Bombeiros, curso de especialização de oficiais de bombeiro pela Escola Superior de Bombeiros de Franco da Rocha e o curso de resgate e emergências médicas pela Escola Superior de Bombeiros também de Franco da Rocha. O tenente-coronel da reserva da PM, o Jean de Moraes Pereira. É isso aí, Sérgio. Muito obrigado. Obrigado, viu? Até a próxima. Valeu, um abraço. Pedi para colocar também agora o comandante Coelho na tela, para me despedir dele. O Paulo Rogério Coelho, que é bacharel em Educação Física pela Universidade Metropolitana de Santos, é secretário-geral da União Nacional dos Guardas Civis Municipais, também foi instrutor do Instituto de Pesquisa e Segurança Pública e atual comandante-geral da Guarda Civil Municipal de São Vicente. Coelho, muito obrigado por participar conosco, ajudar a entrevistar o Coronel Jean de Moraes. Até a próxima. E você que nos acompanhou em mais uma jornada do Protagonismo Regional em Debate, hoje falando da tragédia de Petrópolis e nas medidas que podem ser tomadas para prevenirmos e, quem sabe, até mitigarmos esses riscos. Espero que tenha aproveitado. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, faça a inscrição, ajude o nosso projeto, divulgue para os seus amigos e até a próxima semana.